Esse é o Pensando em Voz Alta, falando para você e repetindo para mim. Oi, gente. Hoje eu quero compartilhar uma reflexão que sempre me incomodou e talvez incomode você também. Lá no Evangelho de Marcos 5, do 1 ao 17, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora o possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também dos porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Eu sempre fiquei muito incomodada, com a passagem dos Gadarenos. Eles viram o que Jesus fez com o homem endemoniado, um homem completamente restaurado, e mesmo assim pediram para Jesus ir embora, impediram ele de entrar na cidade. E por muito tempo eu pensava: como assim, gente? Por que não quiseram Jesus ali? Recentemente comecei a entender entre muitas aspas, tá, gente? Que talvez o problema não fosse o ódio por Cristo, mas medo. Medo de desapegar das riquezas, medo de perder aquilo que dava a sensação de segurança. Porque para ter Jesus plenamente em nossa vida, algo precisa sair. Jesus não entra sem transformação. E a transformação quase sempre exige abrir mão daquilo que a gente chama de tesouro, mas que não faz bem aos olhos de Deus, que são os únicos olhos que enxergam realmente a verdade. Outra coisa que sempre me chama a atenção nessa passagem é que eles não comemoraram a cura do irmão. Um homem que vivia acorrentado, isolado, agora estava são. Mas isso não foi o suficiente. O prejuízo material falou mais alto do que a restauração de uma vida. E aí vem uma pergunta difícil, mas necessária. Quantas vezes a gente também age como um gadareno? Quantas vezes a gente quer Jesus, mas não tanto assim? Quer libertação, mas sem abrir mão de nada? Quer um milagre, mas não a transformação completa? As nossas gadarendices aparecem quando Jesus chega perto demais das nossas supostas seguranças, dos nossos apegos, das nossas falsas riquezas. Talvez o maior perigo não seja Jesus ir embora, mas a gente preferir que ele vá, só para não precisar mudar. Que Deus
nos ajude a reconhecer as nossas gadarendices e não colocar nada acima da presença dele, e a escolher Jesus, mesmo quando exige renúncia. Antes de encerrar, fica o louvor da caminhada de hoje. Tudo é perda, de Felipe Rodrigues. E eu, de cá, sigo, pensando em voz alta.